pensou em uma escola onde seu filho pode aprender a língua portuguesa e a cultura brasileira de uma forma divertida, didática e organizada? Já imaginou uma escola que valoriza a afetividade, o conhecimento e a conexão com nossa língua de herança e, por isso, se dedica totalmente a ensinar seu filho a falar, ler e escrever em português de forma prazerosa? Atento a isso, o Decision Learning Center criou o Little Brazil Club. Okay, back. You. Jumping. Aqui, seu filho é guiado por profissionais experientes, em um ambiente seguro e divertido, a aprender a língua portuguesa através de uma imersão educacional nas histórias, músicas e tradições do Brasil. Venha fazer parte do nosso clube. Olá a todos, sou Nereide Santa Rosa, CEO da Underline Publishing. Hoje estamos novamente aqui com o nosso programa Caixa de Livros, um programa produzido pela Underline Publishing com o objetivo de divulgar nossos autores que publicaram em língua portuguesa e livros bilíngues e instituições que trabalham com o português como língua de herança em sua pauta. Ao redor do mundo, nós temos várias instituições, e hoje nós estamos recebendo a CEO da Little Brazil Club, que trabalha com o português como língua de herança aqui na Flórida, em Orlando. Nós estamos falando de Tatiana Palmeira. Olá, Tatiana. Olá, que prazer receber vocês. Para mim é uma grande honra poder estar com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. Acho que vai ser muito bom, sabe? Eu quero agradecer, Nereide, por esse convite. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. A Tatiana é psicopedagoga, colunista de educação, CEO do Little Brazil Club, ganhadora do Focus Brasil Award e Prêmio Mulher Brasil-Estados Unidos. Muito obrigada pela presença. E temos também o nosso autor, Jorge Gimenez. Olá, Jorge. Olá, Nereide. Olá, Tatiana e Beth. Prazer grande estar aqui com vocês, nessa conversa gostosa e compartilhar
um pouco sobre a nossa literatura brasileira. Ótimo, Jorge. Jorge é poeta, trovador e cordelista, além de ser formado em engenharia elétrica pela Unicamp. Participou de várias publicações, entre as quais a coletânea Flores de Natal, em 2016, e primeira antologia poética do Recanto das Letras, em 2019. Publicou Os Segredos da Luz e Secrets of Light, uma obra infanto-juvenil ilustrada em literatura de cordel. E, em 2020, publicou Os Folhetos de Cordel aos Olhos de Deus e Passaredo. Jorge é o criador de estilo poético denominado Quadra Quadrada, poema sintético de formato fixo, composto por 4 versos de 4 sílabas e uma única rima externa. Muito obrigado pela presença, Jorge. Diretamente do Canadá. Pois é. Isso aí. Agora vamos chamar aqui a nossa querida autora Beth Rosen. Olá, Beth. Olá, é um prazer estar aqui, muito feliz de estar com vocês e mostrar um pouquinho do meu trabalho, e muito feliz aqui da Tatiana, né? Que tem um trabalho bonito, o Jorge também, cada um num canto do mundo fazendo bonito, né? Isso mesmo, Beth. Beth possui 20 livros editados nos Estados Unidos, no Brasil e na Colômbia. Em 2016, recebeu o Brazilian International Press Award de Literatura e Cultura nos Estados Unidos, e em 2018 a medalha Machado de Assis da Brazilian Endowment for the Arts em New York. Ela também é autora de poemas que foram musicados para o livro CD Literatura Poética Musical, produzido por João Mendonça Alcoforado, certo? Em 2020, ela publicou o livro de poesias Passamundo, e em 2021, o livro infanto-juvenil Gato que é Gato, Empina o Rabo. É representante internacional da Rede Sem Fronteiras, e em 2021, foi agraciada com o prêmio Melhor do Brasil pela High Profile Magazine em Londres. Obrigada pela presença, Beth. Obrigada, é um prazer esse convite que tive da sua parte, né, para participar desse encontro. Tá ótimo. Então, agora eu vou perguntar aqui, iniciando a nossa conversa, vou perguntar para a Tatiana, que nós sabemos que você é a CEO do Little Brasil Club, aqui em Orlando, Flórida, e a gente quer saber um pouco da sua instituição, quando foi inaugurada, como foi criada, quais são os seus objetivos. Conte para a gente um pouco da sua instituição. Então, eu vou contar, assim, eu falo sobre a Little Brasil, realmente é um presente, sabe? É um sonho. Tudo começou de uma pesquisa, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu comecei a pesquisar e eu fiquei encantada, cada vez mais encantada, sobre o desenvolvimento da língua e sobre essa questão do desenvolvimento, né, sobre o bilinguismo. Então, eu participei de uma conferência, apresentei essa minha pesquisa, e o que me motivou ainda mais eu entender que várias pessoas também tinham o mesmo pensamento que eu e também estavam estudando essa mesma linha como eu também. E logo depois disso, eu participei de uma mesa, na verdade, eu assisti essa mesa no Focus Brasil, aqui em Orlando, inclusive, e participei como ouvinte, né, das palestras, e eu falei, olha, eu não sei o que Deus estava preparando para mim, mas eu falei e eu sabia, eu quero trabalhar com criança aqui, nessa cidade de Orlando. E eu sabia que era voltado para o desenvolvimento da língua, porque eu estava muito apaixonada por essa área, era um amor, assim, quanto mais eu lia e estudava, mais eu tinha aquele desejo de colocar em prática tudo aquilo ali. E com um ano depois, por incrível que pareça, com um ano justamente depois, nós estávamos com a média de 35 crianças em cima do palco, apresentando para todas as pessoas que estavam ali. Nós estávamos ganhando pelo primeiro ano do melhor programa de desenvolvimento PL, né, Português como Língua de Herança, aqui em Orlando. E para mim foi motivo de grande alegria, né, porque foi um sonho e de repente a gente estava ali
colocando em prática o que eu estava, né, o que eu tinha estudado, o que eu tinha pesquisado. Isso foi o primeiro ano, e no segundo ano nós ganhamos novamente, depois vieram alguns prêmios, depois foram algumas conexões que foram surgindo. Então, a Little Brasil hoje, nós temos 5 anos, né? Faz 5 anos que a gente começou a nossa história, e eu estou bem feliz porque hoje a Little Brasil tem, assim, tem levado e tem conquistado, né? Não só aqui próximo de nós, mas tem levado realmente a essência do que a gente tanto preza, que é trabalhar a língua de herança, mostrando para toda a comunidade que é independente de trabalhar a questão de uma língua em si, mas de trabalhar raízes, valores, herança cultural, que é tão importante para nós, imigrantes que saímos do Brasil, e para aquelas crianças que nasceram aqui, né? Então, não é independente da língua em si, mas é algo muito maior, né? É algo muito grande. Então, hoje a gente tem uma lista de espera na nossa escola, logo, logo a gente vai estar abrindo, quem sabe, uma outra unidade e crescendo para outros estados também aqui nos Estados Unidos. Assim, a gente está bem feliz. E a nossa escola tem como o nosso objetivo é justamente através de jogos, das brincadeiras, da literatura, da música, da culinária, levar realmente o português de uma forma criativa e prazerosa para todas as nossas crianças. E a gente está bem feliz porque a gente realmente está conquistando aos poucos, levando realmente amor, afetividade e as raízes culturais para toda a nossa comunidade. Fantástico, Tatiana, é maravilhoso o seu trabalho. Eu conheço, sei, acompanhei desde o início, desde o Focus Campus, os prêmios que você recebeu, as crianças se apresentando, uma delícia de ver todo aquele trabalho. Então, realmente, você está de parabéns e estamos juntos nessa caminhada em prol do português e da nossa comunidade brasileira, né? E como você disse, a questão dos livros, né? E esse cativar, a juntar. A Beth, por exemplo, ela escreveu um livro sobre migração em português e em inglês. Depois ela vai falar um pouco disso. O Jorge também traz a literatura de cordel para a língua inglesa e para a língua portuguesa, quer dizer, ele traz a cultura brasileira. Então, eu quero saber dos dois aqui, do Jorge e da Beth, para início de conversa, para as pessoas que vão nos assistir, deem um pouco da sua informação pessoal, por que escolheram escrever sobre literatura infanto-juvenil? Jorge. Obrigado. É impressionante como o livro e a nossa língua, né, como a Tatiana falou, não é só uma questão da língua, é uma questão da cultura que está por trás da língua, né? Porque a língua por si só, porque é super rica, é uma das mais ricas línguas, né? Mas é o que traz a cultura por trás, né? Da linguagem. E quando eu escrevi esse livro, Os Segredos da Luz, eu escrevi primeiro em português. E a intenção nem foi assim, não, vou sentar, vou escrever um livro em cordel para crianças, né? Porque isso, na verdade, não existe. O cordel é super popular no Brasil, especialmente no Nordeste, onde nasceu, mas é geral, é uma coisa para o povo todo. Maravilhoso. E então é uma coisa fantástica o cordel, porque eu vou contar o que o Braulio Bessa uma vez ele disse que cordel é tudo, é até poesia, né? E então o cordel é uma coisa super divulgada e está atingindo hoje o Brasil inteiro, não só o Nordeste. E então quando eu escrevi, surgiu de uma ideia de escrever sobre a luz, né? Esse livro surgiu assim. E eu falei, mas só a luz é uma coisa, deixa eu ver o que tem por trás disso, né? Aí talvez pondo meu boné de engenheiro, eu falei, a luz branca não é branca, né? São 7 cores que formam a luz branca. Então eu descrevi sobre a luz branca, o que havia antes da luz, que não havia nada, era escuridão. Então houve esse natural desenvolvimento da ideia, né? Eu escrevi sobre a escuridão, sobre a luz e sobre as cores, né? E quando eu terminei isso, sem assim muita
pretensão. Eu olhei e falei, mas isso aqui é um cordel, mas não é um cordel assim tradicional, é um cordel até com uma característica infantil, porque eu coloquei uns elementos assim bem infantis, né? E assim o livro se formou. E como eu tenho meus netos, nascidos todos aqui na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, e é interessante porque os meus filhos casaram com não brasileiros. Então, a primeira língua deles não é o português, né? É o inglês. Então, eu tive essa dificuldade para com eles, porque eles não leem português. Eu falei, mas como que eu vou fazer essa ponte, né? Então, veio a ideia de traduzir esse livro para o inglês, o que não é simples, porque traduzir poesia, né, para o inglês não é uma coisa assim trivial, e cordel muito menos, porque cordel não existe no inglês, né? É uma coisa super nossa, né? E eu creio que fui muito feliz, né, nessa tradução, e teve o suporte da Underline em produzir, né, em publicar o livro. E assim eu pude fazer essa ponte, né, com os meus netos, que foi a primeira motivação para ter um bilíngue, de forma que ele pudesse cativá-los a também entender um pouco português, porque eles leem o inglês e eu falei, mas deixa eu ver o português, o que é essa palavra, né? Algumas palavras são parecidas, outras são totalmente diferentes, mas é né, aquele cutucão, né, neles para tentar pegar o feeling, aquele sentido do que há no português, do que é a nossa cultura. Então foi essa a primeira motivação, a história e a motivação de ter esse livro hoje publicado em português e inglês. E escrito para criança, né? Porque você se inspirou num tema tão importante para a criança, de conhecer os segredos da luz, mas de uma forma lúdica, de uma forma interessante. Você vai falar mais ainda um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Deixa a Beth agora falar um pouquinho por que ela se sentiu motivada desde o início ou não da sua carreira a escrever para crianças. Bom, aí minha história vem em longas datas, né? Assim, eu lancei meu primeiro livro em 1982, no Rio de Janeiro, estou fazendo 40 anos de carreira. Meu primeiro livro foi de poesias, Bolas de Sabão. E depois eu teve um boom da literatura infantil, infanto-juvenil no Brasil, e eu fui motivada, nos anos 80, a escrever para crianças, inclusive o Reinaldo Valinho Alvarez, que foi um escritor que eu tive contato, que faleceu recentemente, ele me motivou. Por que você não escreve para criança, tem um mercado? Aí eu achei que eu podia botar esse lado poético, o lado da imaginação na literatura. Aí comecei a escrever, e eu tenho muita afinidade com criança, mundo infantil, né? Tudo isso. Mas aí comecei a entrar nesse caminho, lancei vários livros, desde 1984 foi meu segundo livro, Robinho, Robozinho e Outras Histórias, que já foi traduzido um dos contos para o chinês, para o hebraico, para várias línguas, publicados em revistas infantis nesses países, na China, Israel e tudo. Aí, depois, então, fui publicando vários livros em português. Eu, antes de vir morar nos Estados Unidos, eu vim na época de 91, 92. Eu já tinha editado no Brasil 4 livros. Inclusive, eu tinha morado em Israel e já tinha editado o livro Diário de uma Jovem Israel. Então, eu comecei a ser escritora com a língua portuguesa. Aí vim morar nos Estados Unidos. Aí, como é que começou isso? Aí comecei a ser traduzida para o inglês. Aí, em 94, mudou, porque eu conheci meu marido, Peter Reis, que é autor também, e nós resolvemos criar a editora Sem Fronteiras Press, uma editora pequena, lançamos só livros nossos, e aí lançamos nosso primeiro livro foi bilíngue, porque nós já falamos, vai ser legal para trabalhar fazer uma coisa diferente, comunidade brasileira. É isso que a gente pensou. Mas não era só comunidade brasileira, também os portugueses, tanto que a gente adaptou para português de Portugal. Eu sei que a gente vendeu a edição toda para portugueses brasileiros, então eu já trabalhava com livro bilíngue. Achei ótimo, foi um sucesso. Depois esse livro foi reeditado em inglês, A Heart Alone in the Land of Darkness, e foi
reeditado pela editora Dimensão no Brasil, uma versão só em português do Brasil. Então, foram acontecendo as coisas, como aconteceu com o Jorge, né? As coisas vão acontecendo. Então, eu comecei depois a lançar livros em inglês e comecei a negociar com editoras no Brasil. Então, as editoras como a Melhoramentos, a Editora do Brasil, a Editora Dimensão, me publicaram em português. E eu comecei a divulgar esses livros em português nos Estados Unidos também. Então, eu sempre trabalhando com o quê? Nunca deixando o português, nunca deixando a cultura brasileira. Meu filho, inclusive, foi criado bilíngue, com livros, uma biblioteca imensa de livros aqui em português, sempre lendo histórias para ele em português. Então, eu sempre acreditei nesse bilinguismo, né? Sempre acreditei, fazendo livros em inglês, mas nunca deixando de fazer em português ou bilíngue. E depois, também na Colômbia, foi editada pela Pan-Americana e tenho 2 títulos em espanhol na Colômbia, né? E eu tenho vários temas, né? Mas aí a gente vai falar depois, né? Eu acho, né? Isso, é isso mesmo. E, Tatiana, na sua instituição, como é que acontecem essas atividades como incentivo do português como língua de herança? Você já falou um pouquinho, mas a gente quer saber um pouquinho mais detalhes para você mostrar para os pais, para a comunidade, o que você faz realmente lá na sua escola. Primeiro, eu quero agradecer, gente. O trabalho que vocês desenvolvem é tão rico, é tão importante para o universo da criança. O livro ele tem um papel assim, muito importante. E não tem como desenvolver a criatividade, desenvolver a autoestima, desenvolver coisas que são tão importantes para a criança sem o uso do livro, sabe? Sem ter esse momento de leitura junto com a criança. Então, na entrada da nossa escola, Nereide, eu não sei se Nereide foi na unidade nova, acho que não, Nereide. Não fui. Na nova ainda não. A nova, na entrada da escola, na recepção da escola, a gente fez uma mini biblioteca e lá a gente tem um acervo de material em português, que um dos meus sonhos, eu vou confessar aqui para vocês, já vou dizer assim, um dos meus sonhos é fazer com que a nossa biblioteca da Little Brazil Club seja uma biblioteca comunitária, para que todas as pessoas, né, daqui, da nossa região, possam vir pegar um livro, porque tem netos, tem a vovó que está em casa que pode ler para o seu filho, tem o papai, tem a mamãe, enfim, que esse material seja um material para a comunidade. Então, é um dos meus sonhos e quem sabe a gente vai conquistar isso, né? Então, nós incentivamos muito, muito mesmo realmente a leitura, uma leitura de qualidade junto com as nossas crianças. Então, isso é uma prática que a gente desenvolve dentro da nossa escola, mostrando que o livro ele tem várias ferramentas, né? A gente utiliza para vários recursos. Por exemplo, a gente utiliza não só para as questões da leitura, do processo de leitura, mas também uma das atividades que a gente desenvolve na nossa escola é a culinária divertida, que inclusive a gente utiliza materiais de livros didáticos para fazer. A gente está trabalhando, por exemplo, regiões, né? E a gente utiliza um livro que trabalha esse tema e vai na culinária utilizar justamente o recurso para poder fazer um alimento junto com a criança. Então, a gente coloca para a criança que aquilo ali é real, que aquilo ali é funcional, que aquilo ali eles podem criar, através dos materiais que a gente utiliza lá do livro, também fazer atividades práticas com aquilo ali. Então, as crianças elas usam a imaginação de uma forma tão interessante e a gente também faz com que a criança crie sua própria história, né? Lá na biblioteca, se você chegar lá, você vai ver que tem livros criados pelos nossos alunos, de forma, claro, né? De uma forma simples, né? Mas são livros criados pelos nossos próprios autores, que são os nossos alunos. Então, a gente deixa mostrar para eles que eles são autores das suas próprias histórias também. E o que eles falam, a gente transcreve isso ali, dependendo da faixa etária, né, claro, ou a gente mesmo transcreve, né, ou ele mesmo pode transcrever para o papel, através de desenhos, através da escrita, através de várias formas. Então, a gente incentiva muito isso, a questão da criatividade.
Então, é um trabalho que a gente faz com muito carinho, a gente trabalha com alguns projetos, né? São projetos que a gente faz anuais. Geralmente, a gente, no final do ano, que é o ano da formatura, que é o período da formatura, a gente faz o ápice, que é na festa de formatura, na festa da graduação deles, vamos dizer assim, que a gente faz o ápice, a gente faz uma encenação de tudo que a gente trabalhou durante o ano, para que os pais possam acompanhar e ver tudo que a gente desenvolveu junto com as crianças, né? Então é sempre muito gostoso, eles são realmente ativos nesse processo da aprendizagem junto com a nossa equipe, junto com os professores. Excelente trabalho, parabéns. Realmente assim as crianças adoram ir para a escola, não? Requerem com tantas atividades, com tanta energia, né? E eu queria aproveitar esse gancho que você falou do desenho da criança, da criança criar a sua própria história, falar com o Jorge, porque o Secrets of Light, que é o nosso, que foi publicado pela Underline Bilingue, ele foi ilustrado por quem? Vamos lá, Jorge. Conte um pouco toda essa história e mostre também, se você tiver aí as imagens. Eu quero esse livro, já estou apaixonada. Vamos te mandar, com certeza. Desenhos, eu já estou olhando só os desenhos da capa já me faz, sabe, assim, muito lindo. Tá lindo. Obrigado, muito obrigado. A capa, aliás, a capa é produção e criação da Underline Publishing. Eles fizeram um excelente trabalho. Então, a ilustração, eu fiquei, como eu disse, fiquei stuck, né? Eu fiquei travado, falei, e agora? Eu sei, se eu for desenhar um risco, eu vou sair mal, eu sou péssimo desenhista, né? Horrível. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu fiquei sem saber, falei, eu não sabia se falava com algum ilustrador, e conversando com a minha filha, eu falei, olha, eu não sei mais o que fazer agora, escrevi, é um livro de criança, mas sem ilustração vai ficar muito chato, né? Aí ela teve essa ideia, minha filha, de falar, não, por que não colocamos os nossos filhos, né, os meus netos, para fazer os desenhos, fazer a ilustração. Então, como minha filha mora na Pensilvânia, uma vez que eles estiveram aqui, nós juntamos todas as crianças, e só para vocês saberem, eu tenho 9 netos. Ai, que amor, que lindo. Então, na época, os dois menores ainda fizeram só uns rabiscos lá, porque mal consegui pegar na caneta. Mas colocamos todos eles ao redor de uma mesa grande que temos aqui em casa, e nós demos os temas, né? Porque o livro fala de arco-íris, fala de sol, né? Porque fala da luz, fala das árvores, da natureza, né? Fala dos animais. Então, nós demos olha, faz um desenho de um arco-íris, faz um desenho do sol. E demos essas orientações para ele, mas só isso, né? E, lógico, ajudamos naquilo que eles precisavam, né? Então, eu comprei papel, crayon, lápis de cor, e fizemos várias sessões de desenhos, né? E eles produziram, se divertiram, e todo mundo se divertiu, na verdade. Foi realmente uma coisa muito gostosa. Então, deixa eu só abrir aqui para vocês verem alguma coisa que eles fizeram. Eu talvez vou ter que tirar o meu background aqui. Eu vou tirar o meu virtual também para poder tirar o meu background, ilustrações. Porque ele está confundindo aqui com a... Então, me dá só um segundinho. Porque é difícil para eu mudar o meu filtro. Enquanto o Jorge muda o filtro, aí eu vou só falando assim, a importância, né? Quando a criança mesmo, gente, é muito mais rico o desenho da própria criança ilustrando o material, assim, eu acho que tem todo um diferencial, assim, parabéns por essa iniciativa, assim, achei muito legal a participação da própria criança, assim. Sem dúvida, e o tema também é muito interessante, a criança se aproxima bastante. Olha lá, ele vai mostrar. Olha só, esse aqui está fora de foco. Por que está fora de foco? Está com outro background. Já sei por quê. Já sei por quê. É porque eu pus um filtro aqui que não... É isso. Agora sim, pronto. Agora está melhor.
o primeiro foi quando ele fala do sol, né, da criação do sol, né, da luz. E então eu estou. É isso aí. Lindo. E então aqui a idade das crianças dos desenhos é de 2 a 10 anos, né, que era a idade que eles que tinham aqui. E então é bem o pavão. E então é bem enriquecedor, né? E para mim, né, particularmente, né, de ter essa parceria com os pequenos, né? E ver que eles também fazem parte, né? Quando eu pergunto, quando eu vou ler os livros, eles falam, essa foto aqui é minha, esse desenho é meu, esse desenho, eu falo, não, esse desenho aqui é meu agora. Vocês deram para... E eu falo, na verdade, leia um trechinho para Tatiana, para os nossos ouvintes aí, só um trechinho que você acha mais interessante. Então vou ler aqui. O meu neto adora esse livro. Ele curte demais, ele tem 2 aninhos, mas ele adora, ele desenha, ele olha, ele vê. É muito interessante como aproxima a criança da ilustração do que ela faz, né? Então, ela se sente valorizada, o seu próprio desenho. Muito bom. E a verdade, a ideia, depois eu vi todo esse trabalho concluído, eu vi que é um tipo de livro que pode ser usado para entretenimento, até de uma forma educacional, até em escolas, porque eu trato de alguns aspectos até científicos, vamos dizer assim, né? Porque como que a luz foi criada? Por que é branco e por que há cores, né? Então é uma coisa que pode ser, um professor pode pegar isso e trabalhar o livro, trabalhar esse ensino para a criança. Eu creio que tem alguns conceitos também de valores no livro, né? Porque ele fala a diferença entre a escuridão e a luz, né? E o que a luz traz para nós como indivíduos, né? Por que nós precisamos da luz, né? Então, deixa eu ler aqui um verso aqui, uma estrofe do livro. Sobre a criação. Num momento, porque eu vou falar primeiro, porque é interessante, para dar o contexto, né? Bem lá atrás, nada se via, não havia ainda luz, e a terra era vazia, sem um nada que reluz. Nenhum bicho existia, nem peixinho ou avestruz. O tatu não lá corria, muito menos cangurus. Então, esse é o início, ó. Não tem luz, é o início preto, né? E a sequência e no momento, Deus falou, haja luz, e a luz se fez. Cintilante ela brilhou, e a escuridão desfez. Tudo ela iluminou, novo dia assim raiou, foi assim a primeira vez. E aí eu falo o que tem atrás da luz. Então eu falo assim, e assim, muito ofuscante, ela esconde 1000 surpresas. E aí começa a desenvolver a história, por que tem atrás dessa luz branca, né? E aí eu começo a falar das cores, né? Então tem uma página, uma a cada cor. Eu acho que você vai amar, viu, Tatiana? Desculpa interromper, mas eu estou aqui imaginando. Agora, imagina só, colocar, eu tenho tendas na escola, sabe, cabaninhas? Agora, imagina, a gente sempre faz, assim, roda de leitura, né? E aí a gente faz, eles levam lanterna para a escola, e aí a gente põe as cabaninhas lá, e a gente faz a leitura dentro da cabana. Gente, é algo assim que eles ficam, sabe? Aquele silêncio. Agora imagina eu contar uma história, sabe? Uma história bacana, com um livro muito bom, dentro dessa cabaninha com a lanterninha e eles podendo muito gostoso. E eu acho que é isso, sabe? O livro tem esse poder. Você poder vivenciar e quando, dependendo do momento da leitura, você invoca a sua voz de forma mais alta, depois mais baixinho, e aí isso é muito... as crianças ficam loucas. É verdade.
É Muito verdade. bom, muito bom. O livro do Jorge é realmente muito especial, e inclusive tem uma mensagem positiva, valores que são trabalhados, e de uma forma tão acessível, tão fácil para a criança entender, e por isso que a gente editou, publicou, né? É verdade. Não tem motivo, né? E a Tatiana, agora, eu queria que você falasse um pouco, então, dessa importância do livro para o português como língua de herança, né? E como você vê isso. Inclusive, eu até antes eu comentei com a Beth, né, que a gente já trabalhou com o livro dela, que é O Coração à Procura de um Abrigo. Tem vários títulos. Foi Já teve título em inglês, já, a gente já mudou até o título em português, porque teve 3 edições. E tem como a gente desenvolver trabalhos lindos, sabe? O livro, ele assim, através de um livro, você consegue desenvolver muita coisa. São tantas coisas, é imenso assim, a prática dentro da sala de aula, como também dos pais, né? É tanto que eu falei aqui essa ideia da cabaninha. Quantos pais, né, quando a gente aproveitar, nós estamos em outro país, nós não estamos mais no Brasil, nós estamos fora do país, né, do nosso Brasil. Mas a importância de poder desenvolver para os nossos filhos, para os nossos netos, a nossa língua de herança, isso é um presente, é um privilégio que a gente deve fazer isso, né? E às vezes, infelizmente, às vezes a gente percebe que nem todos os pais eles se atentam para isso. Mas eu fico bem feliz porque eu sei que tem muitas famílias que entendem esse valor e que faz questão, assim, sabe, de valorizar isso de uma forma muito plausível. Então, assim, quando a gente faz aqui em Orlando, sabe, claro que nós fazíamos muito mais antes dessa pandemia toda, né? De convidar para fazer no sábado, roda de leitura no parque. Então, a gente via várias famílias indo para lá e a gente se fantasiava, sabe? A gente, realmente, o professor e o colaborador, quando vai contar uma história, a gente tem que usar vários recursos. Eu adoro fazer isso. Então, a gente fazia bastante e logo, logo a gente vai voltar a fazer de novo, porque essa pandemia vai passar, se Deus quiser. Então, assim, quero agradecer assim, imensamente, dizer que o papel de vocês, autores, tá? Tem um papel muito importante para nós, enquanto professores, enquanto mães também. Quero dizer que não tem como a gente trabalhar com crianças sem ter o livro, um material, um recurso de qualidade. Então, quero agradecer imensamente. Inclusive, tem uma frasezinha do George assim, que eu tenho muito carinho, assim, que ele fala assim: nada como a poesia para, por meio de palavras, romper a barreira das palavras e sublimar os sentimentos e tocar verdadeiramente o coração. Então, as palavras têm esse sentido de tocar o nosso coração. Então, que a gente possa, dentro das nossas casas, independente de ser um ambiente escolar, mas dentro das nossas casas, a gente poder levar, sim, o livro, mas de uma forma prazerosa, uma forma criativa, de uma forma gostosa, sabe? Então, quero parabenizar e agradecer vocês, autores, são por meio do trabalho de vocês que a gente consegue desenvolver o trabalho de língua de herança, tá? Então, assim, sou imensamente grata a todos vocês. E quero muito poder estar pertinho, quem sabe a gente vai se encontrar, né, no próximo evento, quem sabe no Focus, enfim, a gente vai estar juntinho e fazer alguma coisa juntos. Será muito bom. Já imaginou os nossos alunos conhecer os autores, gente? Isso tem conhecer de pertinho, assim, sabe? Porque, inclusive, eles perguntam, quando a gente começa a contar a história, eles perguntam coisas, assim, que é, tipo assim, além do livro, além do que está escrito, sabe? E a curiosidade, a fantasia das crianças, assim, são super interessantes. Quem sabe eles poderem conhecer vocês, assim. Se Deus quiser. Mas agora eu quero saber da Beth um pouco sobre os livros que ela publicou conosco aqui com a Underline, as novidades que ela... 3 livros com a Underline. Tem 3 livros com a Underline, mas também tem com os outros seus, que são maravilhosos. Eu queria que você contasse um pouco, então, mais detalhadamente sobre essas publicações.
Certo. Primeiro foi editado Without Words, em inglês, depois saiu pela Underline, Sem Palavras. Esse livro foi ilustrado belíssimamente, foi muito lindas ilustrações de Daniel Azoulay, que ele nos deixou em 2020, né? E saiu o livro da Underline. Esse livro, o Daniel, não sei se você conheceu o Daniel Azoulay, ele tinha oficinas de desenho, ele ensinava as crianças a desenharem. E o que ele fez nesse livro é se colocar no lugar da criança desenhando. A criança está contando a história, storyteller, né? Então, a personagem, né? O Luiz, que é um imigrante brasileiro do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, o Daniel Azoulay também era, e ele amava o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro, onde havia crescido, mas ele veio morar nos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele amava andar de bicicleta, o teatro infantil, as festas, o samba. Isso tudo aqui mostra a cultura brasileira, mostra todo, tem Bumba Meu Boi, tem todo o carnaval. Ele mostra também que ele sente saudade daquela história de, no Réveillon, colocar flores para Iemanjá no mar. Então, mostra toda essa cultura. Falando que você falou de comida, também tem do caju, que ele visitou o Nordeste e visitou o maior cajueiro, fala das comidas. No final, esse livro tem até um apêndicezinho aqui, ó, que mostra a descrição da comida, do folclore, de tudo. Agora, o que é o livro? O livro fala que ele ficava imaginando que tudo era melhor no Brasil. Ele estava nos Estados Unidos, mas era em New Jersey, era tudo frio, não podia ir à praia sempre, no Rio, como ele estava acostumado, só me lembrava das coisas boas do Rio. Mas acontece que depois veio a tal da tia Sueli, que ele gostava muito, que, aliás, é minha irmã, Sueli, inspirada na minha irmã, e o Luiz é inspirado no meu filho, que veio e mudou as páginas lá do livro que ele estava escrevendo, porque a professora pediu para ele desenhar, escrever uma história sobre as memórias dele do Brasil, mas ele disse que não tinha inglês suficiente, então ele resolveu desenhar. Aí que está. E aí, então, ela trocou as páginas da tia Sueli do livro e botou coisas ruins que aconteceram no Rio. Então, o que aconteceu é que a mensagem do livro é que tem coisas ruins e boas em qualquer país, e que as crianças têm que se adaptar à vida aqui, e aprender o inglês, se adaptar, mas nunca esquecer suas raízes. Então, seria mais ou menos isso para resumir, né? Porque não dá para contar a história toda, né? Mas tem ilustrações lindas, e, inclusive, fala de alguns momentos dele, ele criando a história, então é criança que está desenhando, entendeu? Ilustrações belíssimas de Daniel Azoulay, e é bom que tem inglês e tem português, né? Então, a pessoa aqui é botando flores no mar para Iemanjá. Então, eu quis passar um pouquinho da cultura do Brasil e mostrar essa criança imigrante que tem problemas, porque as coisas são diferentes, as culturas, a comida, ele tinha saudade, fala do feijão com arroz, fala uma opção de coisas, sabe? Então, no fundo, mostra que nos Estados Unidos tem muitos imigrantes de vários países, tem até as bandeiras dos países aqui, ó, e que eles se unindo, uns ajudando aos outros, podem estudar inglês, aprender inglês, mas nunca esquecendo suas raízes. Então, esse é um dos livros que saiu pela Underline. Depois, este livro aqui já não é infantil, é um livro de poesias e ele é bilíngue, inglês e português. É uma coletânea, como eu comecei como poetisa em 82, e então em 2020 saiu esse, parece que fechando um ciclo, voltei a publicar poesia, né? Porque eu publiquei tanto infanto-juvenil. Então, aí saiu esse livro, que é uma coletânea dos anos 80 até os dias de hoje, e é por tópicos, e tem muita coisa que pode ser trabalhado em várias faixas etárias, porque tem 5 capítulos. 1 é os sentimentos humanos, 2, a vida, 3, família, 4, em busca de mim mesma,
E 5, fé, esperança, preocupação com o mundo, o ser humano e a sociedade. Então, tem poemas como Grito, Paz, Meu Menino Sonhador, Fé no Amanhã. Então, são temas da vida, né? Que servem para qualquer idade. Eu gostei muito, aliás. Eu tenho esse. Você tem o Passamundo? Tenho Passamundo. Que legal! Então, que bom que você gostou. Então, o Reinaldo Valinho Alvarez, que eu falei antes, ele acabou fazendo o prefácio desse livro quando estava assim, engavetado. Eu deixei engavetado por muitos anos. Aí resolvi ressuscitar o prefácio e aí publiquei com o prefácio do Reinaldo, aquele que me estimulou a escrever para criança, que também era poeta. Eu sei que ele acabou recebendo o livro e depois disso ele faleceu. Mas deu tempo de publicar o livro antes dele falecer. Isso que eu fiquei muito feliz. E depois, o mais recente, que também estava no baú, que eu ressuscitei é O Gato que é Gato Empina o Rabo. Então, o que eu quero falar é aquela ilustração de Daniel Zulay, esse é da Mônica Papesco. E esse daqui é o lado infantil da criança, é um texto que eu tinha há uns anos, e eu ressuscitei e reformulei. Comecei a fazer oficina literária com a escritora Ana Cláudia Ramos, que é muito boa na área de infanto-juvenil, e resolvi reciclar e escrever, adaptar. A gente sempre modifica, né? A gente guarda e depois vai lá e reescreve, né? E as dicas que a própria Nereide me deu para melhorar também, né? Então, é sobre uma criança que é o mundo infantil da criança, que ele inventa histórias que todo mundo acredita. E é bom também porque, como eu falei, português como língua de herança, também tem a avó, que a figura da avó, que muitos estão distantes, tem a avó, que ele tenta enganar a avó fica assustada com as histórias dele, com a mãe, a avó. Então, fala muito disso tudo, né? E do gato. No início eu tinha feito mais de coisas de superstição, de coisa. Depois eu fiz mais umas aventuras das histórias de Marcelo mesmo, que em função dessas histórias que inventava, falava que o gato falava. Eu acredito que a gente, se acreditar nas coisas, as coisas acontecem. É um mundo imaginativo da criança que, na verdade, também pode se transformar em realidade, né? E por isso que dá para brincar muito com as crianças esse livro. Esse livro é bem divertido, como imaginação, faz de conta, é bem aquela coisa surreal, e a Mônica Papesco, com a ilustração, ela brinca também com essa imaginação de uma forma, uma ilustração bem diferente, que marca junto com que convive perfeitamente com o texto da Beth. Umas ilustrações muito bonitas. É bem diferente, bem assim, divertido. Tem uma faixa etária de idade de criança que você mostrou nesse livro, é bem específico, assim, eles adoram, assim, sabe, fazer coisas diferentes, assim. Ela mostrando, já estou aqui pensando, assim, sabe, olha só, o gato é todo colorido, todo... Bem colorido. São crianças menores, né? Se bem que o Sem Palavras também serve para várias faixas etárias, mas é outro estilo, né? O Sem Palavras tem mais texto, inclusive. Mais texto. Esse já tem menos, é mais ilustrado, né? Colorido, né? Assim, menos texto. Já começa muito com o nome, com o título, bem assim, surreal, né? Bem provocativo, Provocativo. O título Gato que é Gato Empina o Rabo, quer dizer. Aí vocês têm que ler o livro para poder entender a história. Por que fala isso, né? É verdade, Beth. Chama atenção. A gente vamos indo para a parte final do nosso programa, e eu queria, então, que cada um deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, e a importância dos livros, a importância de literatura, a importância de publicar e de escrever e de trabalhar com a comunidade brasileira com língua de herança. Vamos começar com a mensagem do Jorge. Ok, muito obrigado, Nereide. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, todas, e com aqueles que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar a todos é que usem os livros, né?
nós escrevemos... O livro, ele clama por ser lido, né? O livro na estante ou na mesa não vale de nada. O que vale é na mão de alguém, na mão de uma criança, que é o nosso caso, né? Que estamos escrevendo para crianças. E eu vejo que o livro, como acho que a Tatiana não falou com essas palavras, mas o livro é como uma semente, né? A gente nunca sabe, quando uma criança vai ler um livro, que fruto aquele livro vai produzir na vida dela. E nós escrevemos com esse carinho, com esse amor, né? E então aproveitem essa oportunidade, leiam os livros que da Beth e da Underline Publishing, que é feito com muito carinho, com muito amor, e especialmente para nossas crianças. E é a oportunidade para nossas crianças aqui, fora do Brasil, de ter esse contato, né, com essa cultura nossa que é tão rica e que o livro traz um pouco. E o livro é um instrumento, né, para desenvolver essa cultura, né, para explicar essa cultura que é tão difícil se não é vivida, como adquiri-la, né? E o livro tem essa função. Então, muito obrigado, muito prazer enorme de novo estar aqui com vocês. Muito obrigada, Jorge. Ótimas palavras, obrigada. Beth, suas palavras finais. O apelo é esse, né, para os professores que já fazem, que sem os professores nós não trabalhariam nossos livros, não poderia ser divulgado, eles acreditam nessa parte cultural, nessa parte linguística, e os pais, muito importante o papel dos pais, leiam para seus filhos, leiam, podem ler várias línguas, mas não esquecer o português, que está passando a cultura, a língua e a nossa terrinha, a terra, está passando essas raízes para cada um. Então, isso é importante, esse contato, essa conexão entre os pais e os filhos e a leitura, mostrando um pouquinho do Brasil, da língua portuguesa. Nunca esqueçam disso. É importante o apelo realmente, os pais e os educadores em geral, né? E graças a Deus que sem eles, sem o público, a gente não podia fazer nada, né? Que adianta a gente escrever um livro para ficar aqui, ninguém lê, ninguém, né? Então, eles são muito importantes nesse processo. Exatamente. Perfeito, isso mesmo. Os editores que nos editam. Não é verdade? Que é quem fica na gente. E, Tatiana, sua mensagem. Ai, gente, que prazer falar com vocês. Muito bom. Eu queria deixar aqui algumas razões para que os pais, para que nós, enquanto professores, educadores, pudéssemos entender a importância do português como língua de herança. Eu vou dizer aqui algumas delas, para que a gente possa entender o porquê a gente lê em português para os nossos filhos. Por que a gente falar que a importância do português, da nossa cultura, da nossa comidinha, por que isso é interessante e é importante para as nossas crianças, tá? Então, eu vou falar algumas razões aqui. Primeiro, abre novas possibilidades de emprego, possibilita a comunicação com os avós e os familiares, como um todo. É a 7ª língua maior da economia do mundo, promove criatividade e impulsiona o raciocínio lógico. Isso está realmente, quanto mais a gente desenvolver a língua do português junto com as nossas crianças, ele vai desenvolver a criatividade, o raciocínio, né? Transmite a cultura e seus valores, tá? E torna a criança aberta a aprender outras culturas, a multiculturalidade que é tão importante e é tão fundamental para aprender e respeitar o outro, né? É um presente que seu filho, eu falo assim, é um presente que os nossos filhos vão levar para a vida toda, para os meus filhos, para os meus netos. Então, que a gente possa incentivar isso junto com as nossas famílias, com as pessoas que a gente conhece. Fortalece os músculos cognitivos, tá? Moldando o cérebro profundamente. Gente, isso é interessante demais. E facilita a aprendizagem de outras línguas. Se a gente ensina ao nosso filho português, ele vai ter facilidade de aprender, inclusive, uma outra língua, tá? Então, que a gente possa incentivar
o processo da leitura do português com os nossos filhos, com as nossas crianças, e que mostre para eles realmente o verdadeiro prazer que tem de ler um livro em português. Então, muito obrigada, agradeço demais a Beth, ao George, a Nereide, por esse convite, e eu quero muito convidar vocês para vir à nossa escola, quem sabe a gente fazer uma tarde de autógrafos, fazer uma coisa bem gostosa com os nossos alunos aqui para a nossa comunidade. Excelente, pode contar com a gente. Pode contar, só convidar que eu já estou lá. Olha, encontrar com os leitores é a melhor coisa do mundo para o escritor. Eu adoro. E vice-versa, né? Os leitores adoram encontrar os escritores. Então, é realmente um momento mágico que a gente pode proporcionar. Vamos acalmando a pandemia, vamos retomando isso com bastante intensidade, né? A Underline está muito orgulhosa de ter publicado Jorge, Beth, e ter aqui a Tatiana nesse momento tão especial, contando para todo mundo sobre a sua atividade, sua empresa, sua instituição, tão importante para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, viu? Muito obrigada pela presença e a gente vai encerrando. Um abraço a todos. Bye, bye. Beijo. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau.